Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui juntos, né? Juntas, todos, com um único objetivo, com um único intuito de ensinar você que cuida de um idoso com Alzheimer, aprender as técnicas do cuidar de forma leve, aprender a ser uma cuidadora que tenha a expertise de realmente saber o que fazer em cada momento que vir a acontecer, a se apresentar para você os desafios de cuidar de um idoso com Alzheimer. Então, eu me chamo Cileuda Santos, sou especialista em Alzheimer, sou cuidadora com 30 anos de experiência. Sou cearense, moro em São Paulo há quase 7 anos. Durante esse tempo, eu me dediquei a estudar e a cuidar apenas de idosos com Alzheimer. Então, foi mediante a necessidade que eu percebi no meu trajeto de cuidar, quando eu tive essa aproximação com a doença, de entender que quanto mais nós estudamos e sabemos exatamente o que fazer, se torna mais leve, mais eficaz o nosso atendimento. E foi pensando nisso que eu desenvolvi, que eu criei a especialização. Então, tem 2 anos que eu criei a especialização, ou seja, já é validada. Tenho mais de 60 alunas, tá? Que já concluíram, que já têm seus certificados e muitas entrando. E foi pensando somente no idoso, no bem-estar do idoso, nessa nova vida, porque Alzheimer não é o fim. Não é porque foi diagnosticado com Alzheimer que ele vai morrer. Não. Precisamos adequar a vida e trazer à realidade tudo o que está ali sucumbido, que está desaparecendo, que está se transformando, que está sendo deletado da mente do idoso. Somos nós, cuidadores familiar ou profissional, que devemos guiar, direcionar essa vida para que ela continue existindo até o fim. Então, pensando nessa necessidade, nos desafios do cotidiano, de cuidadoras que não sabem se comportar diante de um idoso surtado, das famílias que não aceitam, das famílias que têm dificuldade de entender que ali é uma doença, que ali não é birra, que ali não é má educação, que ali não é porque o idoso quer, que ali é uma doença, que eu percebi que quanto mais próximo eu estiver de vocês, ensinando, direcionando, mais leve é. Então, na especialização, ela está totalmente pronta dentro de uma plataforma que eu vou apresentar aqui para vocês agora. O que é que vocês vão aprender? Como é que você vai lidar com os desafios de cuidar de um idoso com Alzheimer, do início à finitude? Então, vamos juntas que eu vou te ensinar, eu vou direcionar você. Lembrando que hoje eu atendo apenas idosos com Alzheimer e ensino cuidadores e familiares. Sou mentora, sou palestrante e tenho nessa especialização, dou consultoria, faço palestra, tenho e-books apenas onde eu ensino a mão na massa, o cuidar da mão na massa. Eu deixo a cientificidade para os cientistas. Então, quem vier comigo não vai ver a fundo o que é o Alzheimer, a demência, vai ter sim, superficialmente, porque é importante ter essa introdução para que nós consigamos entender o processo de evolução, o processo de cuidar de fato do idoso com Alzheimer. E vocês vão aprender mão na massa, o dia a dia. É uma cuidadora que cuida e ensina vocês a cuidar. É uma cuidadora que aplica uma nova técnica e ensina para vocês como é que vocês vão ter êxito cuidando. Então, não é o que me falaram, o que me disseram que eu vou ensinar para vocês, não é o que eu faço. É como eu cuido, que eu sei que dá resultado e ensino para vocês. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a plataforma aonde está hospedado o curso, como é que ele está aqui dentro da plataforma, tá bom? Para vocês terem uma ideia do que é que vocês vão aprender. Olha só, o curso está distribuído na QIFI, tá? Está hospedado na QIFI. Você que entra, você vai ter acesso a essa plataforma para você assistir conforme a sua disponibilidade de horário, de tempo, quantas vezes você quiser. Tem um ementa onde está destacado todas as aulas seguindo aqui, ou seja, você fez o curso, mais 6 meses, teve uma necessidade, você diz, eu preciso assistir novamente aquela aula. Vai lá na ementa e sabe exatamente em qual módulo está e em qual aula está, vai lá e assiste ela.
Durante um ano, você vai ter acesso a essa plataforma para você estar aprendendo mais e colocando mais e fincando mais o seu conhecimento. E uma vez no Zoom, nós temos uma aula ao vivo. Quem não consegue assistir a aula é gravada e também eu subo aqui para a plataforma que está no módulo 11, tá bom? Temos um grupo que é por lá que eu coloco os links, enquetes, busco saber das curadoras quais é as dificuldades, o que é que elas querem que eu fale naquela aula. Então, basicamente, eu pegar na mão de vocês e direcionar vocês pelo caminho do sucesso. Ou seja, cuidar de idoso com Alzheimer hoje te possibilita ganhar mais, ganhar até dobrado. Então, cuidadores, você que está aí patinando, patinando, vem se especializar em Alzheimer e venha transformar a sua vida profissional. Então, olha só, no bônus, na apresentação, né? Aqui você já vai ter, ó, que é o grupo exclusivo, as boas-vindas, isso que tudo são aulas gravadas, tá? O objetivo da especialização, a minha história que eu conto para vocês, que não foi fácil, foi difícil, principalmente quando eu cheguei aqui em São Paulo, também, né? Que eu fazia plantão de 24 horas para ganhar R$ 100, mas eu nunca desisti. E eu nunca deixei ninguém na mão, sempre fui buscar melhorar. A ética profissional, que é importante que a gente lide com a ética logo aqui no iniciozinho, porque a ética, gente, deve estar embutida em nós. Nós precisamos praticar a nossa ética no dia a dia, enquanto pessoa, enquanto cuidadora, enquanto ser social, viver em sociedade. Tem as apostilas e os livros, os PDFs, a ementa, tudo vai estar aqui, ó. E os modelos de contratos de prestação de serviço, que eu deixo também disponível, dois modelos de contratos. Então, você quer atender, mas não é agência, não é INPI, quer ser MEI, então tem um modelo de contrato para você firmar com aquela família. É sempre bom vocês fazerem para estarem respaldados, tá? Esse aqui, ó, são bônus que eu coloquei para vocês, ó. Tem o e-book, que é o checklist prático, é onde nós, cuidadoras, precisamos dessa documentação para preencher no nosso atendimento. Que é a folha dos sinais vitais, de medicação, relatórios, diário do idoso, um modelo de relatório de acompanhamento, que apenas acompanha o idoso em consultas, exames, fisioterapia, quimioterapia, tem um modelo de relatório lá. Tem uma anamnese, então esse e-book é completo para você personalizar o seu atendimento e você produzir prova social para você, para te respaldar. Sabe, algum dia que vier acontecer algum BO, você diz, não, estava no atendimento, está aqui o meu relatório datado e assinado, e eu fiz sim. E aí, isso é muito bom para você personalizar e ser diferenciada. Tem um vídeo aula explicando como é que você vai preencher, né? Principalmente você vai aprender a fazer um plano de cuidado para aquele idoso que você vai atender. Aqui nesse vídeo eu ensinando. Aí tem vencendo os maiores medos das cuidadoras, medo do idoso morrer, estar desempregada, medo do idoso pedir para a família trocar você. Então são vários medos que eu ouço cotidianamente das cuidadoras. E existe forma de você matar esse medo e você vencê-los, né, diariamente. Aí tem a aula explicando sobre vencendo os maiores medos. E tem esses dois bônus para vocês. No módulo 1, 2, né? Aqui nós vamos ver sobre as demências, Alzheimer e demência, tá? Onde eu explico o que é Alzheimer e o que é a demência. Alzheimer e demência é a mesma coisa? Não, eu vou explicar para vocês que toda doença neurodegenerativa, com a progressão, vai ter uma demência. Então, a demência é causada por uma doença neurodegenerativa. Então, Alzheimer vai ter demência futuramente, Parkinson vai ter uma demência, frontotemporal vai ter uma demência. Então, é sobre isso. Aí, olha só, o que é Alzheimer? O envelhecimento, um processo natural do ser humano. Demência, uma jornada pela mente. As demências de Parkinson. E tem aqui os links que eu acho importantes sobre essa reportagem. Então, isso aqui é o iniciozinho da especialização, e cada item, gente, é importante. No módulo 3, nós vamos ter os pilares para se tornar uma especialista em cuidar de um idoso com Alzheimer. Então, aqui vocês vão aprender, de fato, o que precisa. Então, olha só, o que é demência e alguns cuidados para evitar situações perigosas, as várias técnicas para acalmar o idoso agitado,
aula inaugural, né? Foi onde eu lancei aqui a especialização. E aqui os pilares, ó, são 10 pilares para você se tornar uma cuidadora excelente, cuidando de idosos com Alzheimer. E tudo isso em cada aula separadamente. No módulo 4, o que vai fazer após o diagnóstico? Isso aqui envolve a família, tá? Na hora que a família vai levar no médico, como é que a família vai convencer aquele idoso para ir no médico? Quando a família percebe situações de esquecimentos, de trocas, de se perder. E aí o idoso não vai querer ir para o médico porque, gente, Alzheimer não dói. Então ele vai dizer que não tem nada, que não está doente, não tem o que fazer no médico. E eu ensino tudo aqui como é que a família vai agir para convencê-lo, para levar. É, E aqui já começam alguns vídeos, ó, guardando coisas em lugares inusitados. São os primeiros sintomas que são perceptíveis ali, que as famílias começam a perceber. Ó, saiu o diagnóstico do Alzheimer, e agora? Quem vai tomar decisões, ter autonomia, riscos de portas e janelas abertas, que já é simulação, adaptação da casa, quem vai cuidar desta parte, tutela e curatela, qual dos filhos vai ficar com essa incumbência e rede de apoio. Tudo isso aqui, gente, é formando uma base de amparo para acolher e começar os cuidados aos idosos que são diagnosticados. Esse é o primeiro momento ali. Então, tudo isso eu me preocupei em passar para vocês, porque quando vocês se tornarem especialistas, é no contexto total, no contexto geral. Vocês não vão achando que é o que não é, não. Aqui eu ensino certinho como é que vocês vão agir, como é que vocês vão fazer e proceder diante do atendimento. Módulo 5, desafios da doença, evolução e progressão do Alzheimer. E aqui, olha só, vocês vão ter as simulações, ó, sair e não soube voltar, roubaram meu dinheiro, alteração de humor e irritabilidade, necessidades fisiológicas, onde tem as simulações, síndrome do pôr do sol, aí a síndrome do pôr do sol, tanto simulação como uma aula, o que devemos fazer e o que não devemos fazer, como acalmar o idoso agitado, simulação, quando retirar os espelhos que funcionam como gatilhos, socialização e as considerações finais sobre as demências. Então, vejam, cada módulo eu explico em cada aula separadamente para vocês terem entendimento. E é como eu falo, teve uma dificuldade, volta naquela aula e assiste. Não ficam perdidos. No módulo 6, dificuldade com a higiene e aparência do idoso. Isso pesa muito, porque é difícil manter, principalmente a higiene oral, gente. Tem idoso que fecha a boca, que tranca a boca, que você não consegue higienizar. E tem as simulações aqui, como é que você vai fazer, como é que você vai higienizar certinho. Ó, iniciando o dia do idoso com Alzheimer, como realizar a higiene oral, aí tem a aula. A higiene bucal, aqui foi uma live que eu fiz com um especialista, com o Dr. Clayton, tá? Onde ele ensina direitinho. Aí, olha só, o banho, simulação, o banho, a aula, vídeo da reflexologia, cuidando da aparência, cuidado com a aparência do idoso, deixe ele apresentável, tricotomia, tarefa desafiadora, frio vezes calor. Vocês percebem que tudo está muito bem colocado, que eu não deixei passar nada, porque cada detalhe desse importa. Cada detalhe desse feito na hora certa, de forma correta, com a técnica certa, é uma forma de você dar um passo à frente. Nunca bater de frente. Módulo 7. Alimentação e medicação, cuidado redobrado, isso é muito importante, gente. Ó. Alimentação e a medicação, momento da alimentação, aquela simulação, vídeo, né, cuidando da alimentação, a alimentação, estabeleça rotinas, alimentação balanceada, adapte a textura da comida, medicação, a simulação cuspindo a medicação, comunique-se com os profissionais da saúde quando você vê que aquela medicação está tendo um efeito colateral que está prejudicando a vida do idoso, cuidado com a alimentação por sonda, com pacientes com Alzheimer, e tudo isso aqui é importante porque tem idoso que já está na finitude que está com sonda. E nós precisamos ter um cuidado diferenciado nesse sentido. Olha só, na hora do sono, que é o descanso, aqui eu vou ensinar vocês a fazer uma rotina, uma higiene, atividade física. Tem a simulação, ele medo e choro na madrugada, tá? Quando ele acorda surtado, como é que vocês vão fazer? Perambulando no meio da noite, o que é que vocês vão fazer?
E tudo isso aqui, ó, tem a ver com estresse, as limitações dos estimulantes, comunicação positiva. Essa higiene do sono aqui, vocês vão precisar fazer para ter sucesso no cuidar de vocês. E eu ensino detalhadamente. Módulo 9, ó, cuidados diferenciados, homem e mulher. Tem que ter cuidado sim, gente, porque o idoso com Alzheimer já perdeu o filtro social e o homem tem mais força, ele pode te agarrar, não é assédio se ele tiver demência. E eu ensino como que você vai se posicionar, a sua postura profissional para evitar situações desagradáveis, situações que coloquem a sua vida e a vida do idoso em risco, sim, porque é um risco quando você não sabe se antecipar a possíveis investidas. Então, está aqui nesse módulo. Módulo 10. A importância da rede de apoio para cuidador. Nós precisamos dessa rede de apoio, seja família, seja amigo, seja sair, seja filhos, seja um grupo do CRAS, seja um grupo de prefeitura. Nós precisamos ter uma rede de apoio, porque senão você não aguenta, senão você adoece. Eu ensino direitinho aqui onde é que você vai buscar, como é que você vai fazer, e o que você precisa fazer. A importância da rede de apoio, né, para os cuidadores. Módulo 11. Aqui são as aulas que eu falei, os encontros pelo Zoom. Quem não consegue assistir, eu subo a aula para aqui, para vocês assistirem posteriormente, para ninguém ficar sem saber nada. Síndrome do pôr do sol, com mais especificidade, dúvidas para tirar, como ser uma cuidadora de idosos valorizada no seu atendimento, a importância de manter a rotina, saúde bucal, inteligência emocional, direcionar a família, o Congresso Mineiro, aqui eu vou explicar como é que uma cuidadora pode estar nesses congressos, a importância de cuidar, se especializar em Alzheimer, a importância de ter meios, desafios da inquietação. Então, tudo isso aqui, ó, foram aulas pelo Zoom. Posicionamento profissional, gente, é muito importante nós sabermos posicionar para nós ofertar um serviço de excelência, de qualidade para com o idoso e atingindo a família também. E aí é onde nós vamos nos posicionar para nós ganhar bem, cuidando de idosos com Alzheimer. Sabendo os riscos, dizendo para a família o que é que você está ali para fazer, aqui você veio. Então, é importante a gente ter esse posicionamento e apresentar como é que nós vamos cuidar daquele idoso para nós precificar um valor justo, que realmente, de fato, é um atendimento diferenciado, especializado, tá? E o currículo atrativo, vou ensinar vocês a fazer um currículo atrativo que vai vender os seus serviços aí. Módulo 13, olha só, a importância da estimulação cognitiva. Precisa sim, não é porque o idoso tem Alzheimer que ele precisa ficar ali jogado numa cadeira, numa poltrona, numa cama, porque ele tem Alzheimer. Não. É importante estimular sim. Os jogos para estimulação, atividades diárias, sentimentos não morrem, eles só precisam ser estimulados. Então, se você estimular a raiva, você vai colher a raiva. Se você estimula o amor, o carinho, a compreensão, o acolhimento, você também vai receber isso em troca. Eu ensino tudo isso aqui. As doenças mais recorrentes nos idosos, aqui eu fiz, trouxe aqui as doenças mais recorrentes, né? Que é, que aqui sim, aqui são aulas mais longas, tá? Falando delas todas no geral. Aí nessa segunda aula aqui, é uma aula com a enfermeira Kellen falando sobre o diabetes, tá bom? E os sinais vitais ensinando a usar o aparelho analógico. E as doenças, eu acho que são 10, estão todas listadas aqui nessa primeira aula, tá? Módulo 15, Estatuto da Pessoa Idosa. Cuidadoras, nós precisamos saber pelo menos o básico do estatuto. Quando nós perceber uma negligência, um abuso ali naquele idoso, a gente identificar e procurar os órgãos responsáveis para lidar com essa negligência e esse abuso. Então, aqui eu trouxe o estatuto, uma aula também, e a cartilha dos direitos sobre medicação, fraldas, transporte, estacionamento, comprar imóvel. Então, tudo isso eu trouxe nessas duas aulas, elas são mais ou menos em 45 minutos cada uma, tá? Aí, a importância do cuidador para a manutenção da vida diária do idoso. Aqui também é uma aula só de mais de 40 minutos, eu explicando essa importância, passo a passo. Por que que nós, cuidadores, somos importantes para o idoso com Alzheimer? Para dar vida para ele, para a manutenção dessa vida.
e nós somos peça fundamental. Como prevenir o Alzheimer, né? Aqui são através da alimentação, atividade física, o que nós devemos fazer? O que que os estudos falam? Que se nós fizermos, não é que nós não vamos ter, mas nós vamos estar nos prevenindo, e prevenir sempre é o melhor remédio. O módulo 18, memórias apagadas, o fantasma da invisibilidade, gente, isso maltrata demais o idoso, porque ninguém conversa mais com o idoso, ninguém pede sua opinião, ninguém leva ele para os lugares, as pessoas não param para ouvir, e por mais que ele converse palavras desconexas, nós precisamos estar conversando com esse idoso. Tem muita gente que pratica o idadismo, né, que é estar ali, como que eu posso falar? Achando que o idoso, porque tem Alzheimer, não sabe mais de nada, não vale nada, não representa mais nada, deve morrer. Isso se chama preconceito, né? Vamos falar assim. Então, aqui eu falo sobre isso, esse fantasma dessa invisibilidade. O quanto que ele é prejudicial. O idoso fica triste, depressivo, porque ninguém conversa com ele, as pessoas não escutam ele, porque ele já tem dificuldade na audição. Ele já não fala uma ordem cronológica que dê para todo mundo ouvir. E as pessoas fazem piada e ele vai ficando sentido e vai ficando calado também, sem querer interagir, e acaba pegando uma depressão, sem querer mais sair de casa. Então, tudo isso é um contexto que agrava o idoso com Alzheimer. E olha só, como ofertar os melhores cuidados na finitude, já que é quando o idoso está no paliativo, já está acamado, não esboça mais nenhum sinal. Eu ensino tudo certinho para vocês aqui. Módulo 19, como ser excelência nos cuidados de pessoas com Alzheimer. E aqui, gente, eu vou dar um passo a passo. Como é que você vai ser excelência? Tá bom? Acho que são 10 tópicos separadamente, né? Só que é uma aula só também, mais de 40 minutos. E eu digo cada passo, como é que você vai seguir, desde sua postura profissional ali na vestimenta, nos cabelos, como é que você vai falar, como é que você vai interagir. Então, tudo isso vai estar contido aqui nesse módulo 19. As novas terapias não farmacológicas, trouxe todas para vocês, ó, que é o estímulo, né, entendendo a dinâmica das famílias ali para inserir essas terapias, terapia da boneca, da música com animais, jardinagem, tem até a simulação aqui que eu fiz, tá, da terapia da boneca. Então, tudo isso vai estar inserido aqui nessas aulas aqui, que é de fundamental importância para o idoso com Alzheimer, tá? Tudo aqui é voltado para idoso com Alzheimer. É, E aqui, olha só, Alzheimer não é o fim. Aqui foi uma aula que eu gravei depois que eu voltei de Ceará, que a minha mãe está com Alzheimer. E aí eu fiz um aulão abrangendo todo a nossa forma de cuidar, de amparar, de acolher, sabendo que Alzheimer não é o fim. Por quê? Não é porque foi diagnosticado com Alzheimer que vai morrer hoje ou amanhã, não. É uma vida que começa a ser cuidada de forma diferente. Precisamos dar seguimento a essa vida e temos que mudar o contexto de cuidar, de acolher, de direcionar, de falar. Então, tudo isso é importante. Por isso que Alzheimer não é o fim, é o início de uma nova vida, sobre nova ótica, sobre nova visão do que realmente é Alzheimer. E o módulo 22, que é um bônus, tá? Que é como você mudar a mentalidade. Então, é mudança de mentalidade e venda da cuidadora. Como é que você vai vender os seus serviços de especialista em Alzheimer de 5 a 10 mil reais para cuidar de idosos com Alzheimer? Então, aqui eu ensino tudo, ó. O que é que uma cuidadora pode e deve fazer? Aí tem a síndrome de burnout, a mudança da mentalidade da nova cuidadora, conjunto de estratégias SEAL para você captar clientes, vencer as principais dores do cuidar, aprender a vender suas horas de trabalho. Chegar no topo exige determinação, foco e abdicação. Como vender atendimento de 5 a 10 mil reais. E sobre a quantidade de plantão, você vai diminuir a quantidade e aumentar a qualidade, por isso que você vai aumentar o seu preço também. E como precificar o seu atendimento? Isso é um bônus. Eu vou ensinar os pilares que você vai usar para você precificar o seu atendimento, usando todo o contexto, desde a hora que você sai da sua casa até a hora que você volta. Isso é muito importante para vocês entenderem que quando você fechar o valor, esses valores precisam estar embutidos ali para você não sair no prejuízo.
E aqui, gente, eu vou colocar um novo módulo, tá? Que é sobre posicionamento profissional. Somente sobre isso. Para você entender que quando você adentra para cuidar de um idoso com Alzheimer, o seu comportamento é diferente para com a família. Porque você está assumindo para si, de fato, a incumbência de manter a responsabilidade sobre a vida e a integridade física daquele idoso. Porque se você piscar olho, ele pode colocar em risco a vida dele e a sua. A exemplo de um fogão ligado, de uma boca ligada. Exemplo de pegar objetos cortantes. Exemplo de ele sair por essa porta, se perder e nunca mais voltar. Então, quando você entende que o seu cuidado vai além, que você assume esse risco, você pode se posicionar para a família e cobrar dobrado, porque você está deixando a família tranquila, a família pode viajar confiando no seu atendimento, porque você está ali para resolver a situação. Você vai saber agir em qualquer contexto, para acalmar, para acolher, para promover bem-estar, segurança a esse idoso. Então, aqui vai vir mais um módulo que eu vou colocar, mas até tudo isso aqui, gente, aqui tem mais de 140 aulas. Então, assim, o conteúdo está fantástico, é onde você, somente adentrando, vindo para a especialização, vai de fato saber como é transformar uma vida através do cuidado. Como é ganhar bem cuidar de um idoso com Alzheimer, através desses pontos principais que eu coloquei aqui. Então, venha se especializar, não precisa ter medo, é um investimento que você vai fazer e que esse investimento vai voltar. Então, clica no link da bio do Instagram, que lá tem um link para você conhecer a página, para você ver como é que está a página, como é que estão separados. Aqui eu já mostro tudo certinho. Mas então me chama no WhatsApp, me chama no direct, que eu vou estar ajudando você, esclarecer você. Eu dou todo o suporte para você durante todo o período do curso e ainda também fora dele. Tem outra necessidade, outra eventualidade, uma dificuldade no seu atendimento, me manda mensagem que eu estarei lá te ajudando. Então, tudo isso aqui você vai ter acesso e vai vir se especializar, ser uma especialista em Alzheimer e vai dobrar o seu salário e vai ganhar aí de 5 a 10 mil reais cuidando de idosos com Alzheimer sem precisar morar no seu trabalho. Isso eu te garanto. Aqui em São Paulo. Eu estou falando da realidade de São Paulo, tá? Na sua capital, não sei qual é o nível aí social, quanto eles costumam pagar. Lembrando que você vai estar acima da média porque você é especialista. Você sai dessa especialização sabendo, de fato, transformar vidas de idosos com Alzheimer da família através do seu cuidado. Vem comigo que eu te ajudo. Então, gente, então, pessoal, eu espero que tenha ficado bem claro, né? O que a especialização se propõe, o que que você vai aprender, como é que você vai agir, como é que você vai direcionar o seu atendimento. Então, tudo isso eu te ensino aqui na especialização. Tem muitas horas de aula aqui dentro, gente, muito conteúdo de valor. Então, vem comigo que eu te espero, eu te ajudo a subir de nível, a de fato ganhar bem cuidando de idosos com Alzheimer. Vem comigo. Me procura, me chama no direct, me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, que eu estarei lá para te ajudar e direcionar e tirar qualquer dúvida que você venha a ter. Bora junto, Alzheimer, além do óbvio, Alzheimer não é o fim. Vamos juntos nessa vida transformar outras vidas através do cuidado. Conto com você e estou aqui para ajudar no que você tiver dificuldade. Bora!